tudo bem? Sou o Felipe, esse é o Mafagafolândia e hoje eu vim fazer um anteriormente Mafagafados, que eu vou falar das últimas leituras, no caso as feitas em fevereiro e março, tá? Juntei os 2 meses, não é muita coisa, eu falo rapidinho sem ficar dando muito spoiler, não sem dar spoiler nenhum e na verdade sem contar muito da história, mas um por cima, se eu gostei ou não daquela leitura. E o primeiro livro que eu vou falar então é um quadrinho, na verdade, do Pílulas Azuis, do Frederick Peters. O Pílulas Azuis é um quadrinho que vai tratar da relação de duas pessoas em que a mulher ela conta pro rapaz que ela tem HIV. Então, ela é soropositivo e é a história de como eles vão se arrumar dentro disso. É um quadrinho É um quadrinho muito bom, ele conta muito mais do que eu pensava que eu já sabia. Ele é muito bom para abrir a cabeça. Eu pensava que sabia muito, não sabia nada sobre a questão do HIV. E ele conta isso de uma história engraçada, de uma maneira engraçada, de uma maneira envolvente. É um quadrinho que tem um desenho um pouco mais rústico, mas ele é uma característica interessante nele, não fica simplesmente desleixado. Então é uma boa recomendação. Ainda vou falar mais dele aqui no canal. Depois tem um livro chamado Days Without End, do Sebastian Barry. Como é que a blogueirinha fala? Acho que não tem no Brasil, infelizmente, não tem. Realmente, é só um livro que ainda não foi traduzido. Ele é um livro de temática GLS e ele conta sobre a guerra... duas guerras, né? Dois períodos de guerra nos Estados Unidos, sobre a exterminação dos índios, então a guerra contra os índios nos Estados Unidos para ganhar o território, aqueles colonos, e depois sobre a guerra civil entre o norte e o sul. Eu não conheço tão bem esses pontos da história dos Estados Unidos, mas falo sobre esses dois amigos. Eles se conhecem como amigos, quando crianças, e daí eles têm que trabalhar, eles começam a trabalhar juntos e depois já pula para a idade adulta deles e não tem um período de descobrimento. A gente simplesmente sabe que eles são um casal, que eles se amam e que eles vivem a vida deles juntos. E eles vão se alistar porque naquela época era talvez uma das únicas maneiras de se ganhar dinheiro. Eles se alistam juntos, então participam dessas duas guerras juntos. É um livro muito legal, eu deixei ele como recomendação. Se vocês forem no meu Instagram, tem ali uns videozinhos que eu deixei salvos de recomendação deles enquanto eu estava na metade do livro. Exatamente porque a maneira como ele resolve tratar tudo, como é bem natural para eles, é bem natural para o escritor. Terminando de ler, assim, dá para perceber em algumas partes que, apesar de ser um livro muito bom, ele é um homem hétero escrevendo sobre um relacionamento gay. E também, na verdade, o relacionamento dos dois não é necessariamente o foco da coisa, mas sim a vida que eles levam e a maneira como eles olham para essa questão das duas guerras, porque um deles é parte índio. Ele é... Então ele é misturado, né? Ele é um pouco colono, o pai eu acho que era colono, a mãe era indígena. Então tem todo esse tipo de conflito de como olhar para a guerra. Mas é um livro bastante interessante. Depois eu li o Ítalo Calvino, é um livro da Companhia das Letras que junta 3 novelas dele, que é Os Nossos Antepassados, e junta O Barão das Árvores, Visconde Partido ao Meio, e Barão das Árvores, Visconde Partido ao Meio e O Cavaleiro Inexistente. Desses todos, o meu favorito foi o Barão das Árvores, que conta sobre esse barão que, quando é criança, ele tem uma briga grande com a família e resolve que vai viver nas árvores. Então, por uma birra dele, ele sobe para começar a passar um dia, uma noite em cima de uma árvore, só que ele nunca sai. E ele fica conhecido como o barão em cima das árvores, porque ele vai herdar o título do pai. E é uma história inteligente, muito bem escrita, com um humor maravilhoso. Eu não tinha lido ainda Ítalo Calvino, mas é impressionante como ele tem uma escrita muito séria, mas ao mesmo tempo muito engraçada.
O Barão das Árvores foi meu favorito. O Visconde Partido ao Meio, mais ou menos, ele fala sobre um homem, um visconde que vai pra guerra. O Italo Calvino é italiano, então guerra, isso muito tempo atrás, guerras europeias, essa coisa de disputas de território ainda entre os países europeus que estão em formação. E ele leva uma bala de canhão no meio do peito e é partido ao meio. Ele é salvo ali pelos médicos que estão tentando salvar contingente para ter gente para guerra. E só metade dele é salva. Então torna-se uma coisa bastante caricata. Esse lado dele que sobrou é um lado terrível, é um homem maligno, é um homem que gosta de cortar as coisas ao meio, é um homem que gosta de ser malvado, que tira prazer em torturar as pessoas, em ser mesquinho com elas. E depois a história vai se desenvolver, a gente vai vendo onde isso vai. Então, nesse ponto é uma coisa bem simples. Depois o Cavaleiro Inexistente conta sobre esse cavaleiro perfeito, esse homem muito digno, esse cavaleiro que é extremamente forte, que sabe tudo que ele faz e que tem também a vontade de lutar na guerra pelo país dele, mas a gente descobre que na verdade é apenas uma armadura, é apenas a intenção, a vontade que existe ali. Não existe um homem de verdade que come, que dorme. É apenas uma armadura falante com a espada na mão. Só que ele tem todos esses estandartes de pureza, de bravura e de perfeição. Até a hora que no romance isso vai ser colocado a teste. E aí que tá toda a linha dele. É um pouco como o Príncipe Mishkin, do Idiota, do Dostoiévski, em que a personagem é esse cavaleiro que tem que ser perfeito, ele tem essa necessidade de perfeição. Depois eu li um romance ótimo, excelente, da Shirley Jackson, Shirley Jackson, que é Nós Sempre Vivemos no Castelo, ou Nós Sempre Vivemos no Castelo, conta sobre duas irmãs que vivem sozinhas numa casa, numa mansão decrépita. Decrépita não, na verdade é bem cuidado. Elas cuidam bem da mansão, na verdade. E elas vivem com um tio ali, quase morrendo. E essas duas irmãs, elas são completamente odiadas pela cidadezinha em que a casa delas está, onde elas residem. Elas são agorafóbicas, na verdade uma das irmãs é agorafóbica e a outra não quer sair do lado dela. Então elas vivem isoladas naquela casa. O máximo que uma delas sai é exatamente para comprar mantimentos. Mas ela detesta essa situação pela maneira como ela é antagonizada pelo público ali, pelas pessoas da vila, da cidade. E a gente descobre que tem toda uma história de mistério em volta disso, porque a família inteira delas morreu durante um jantar. A família inteira foi envenenada e ela foi absolvida, né? As irmãs foram absolvidas, mas a cidade as detesta e tem todo um clima gótico em volta, todo um clima de mistério gótico, essa coisa da relação delas e de como está acontecendo. Esse mundinho perfeito delas vai ser destruído, né? Vai ser rompido no momento que um primo distante delas chega na casa para sabe-se o que, né? Mas ele começa a mexer com essa vidinha perfeita delas, que elas viviam no dia a dia. É um livro excelente, já teve filme, adaptação alguma vez. Tem uma capa horrorosa aqui no Brasil, horrorosa, mas não se deixem desanimar por causa disso. É um livro muito, muito bom. Ainda vai ter mais um vídeo só sobre ele. O Volney Fernandes é um cara que adora esse livro também. Mas a beleza dele é porque esse é uma coisa meio suspense, terror, muito bem escrito. E o que vale a pena é você ir destrinchando a linguagem dela, destrinchando aquelas personagens que são tão juntas e essa relação meio doentia de família delas. Depois eu li um YA. Eu li esse aqui, na verdade, para o Desafio Livrada, que é um livro escrito em primeira pessoa. Ele já estava meio que no meu radar por causa dos romances GLS, mas esse não me agradou tanto, apesar de ter partes muito boas, que é O Mau Exemplo de Cameron Post, da Emily Danforth. O Mau Exemplo de Cameron Post conta sobre a Cameron Post,
que vive numa cidadezinha dos Estados Unidos. E elas têm uma descoberta sexual dela com uma amiga que ela ama muito. E a partir dessa descoberta sexual, quando a família ficar sabendo, né, quando isso for exposto, as coisas vão se complicar ali para ela. Eu não quero falar muito disso, exatamente porque por uma das características que eu não gostei tanto do romance, que ele é muito longo. A primeira parte dele, que é sobre essa descoberta dela, se estende muito. O que vale realmente do romance é da metade para frente, quando... E acho que isso na verdade é colocado na contracapa, né? Ela vai ser enviada para um desses campos de conversão, que é como se fosse ao mesmo tempo uma escola, tem uma característica ali de campo de verão, mas ela fica o tempo todo, e ela vai ali para ser doutrinada, né? Para sofrer aquela lavagem cerebral. Então a primeira parte do romance é muito longa e a segunda é a que vale a pena de verdade. Uma edição melhor para mim teria sido muito vantajosa nesse livro. Ele não tem uma escrita tão interessante assim, ele é realmente pela história. Ele é o que você espera de um YA, de uma moça que está se descobrindo, que sofre um pouco com os relacionamentos dela e vai se transformando a partir disso. Mas ele é um pouco mais adulto na parte exatamente que ela vai ser confrontada, né? Que uma religião, gente, né, religiosa, fanática, vai tentar confrontar ela sobre isso, vai tentar mudá-la. E é a partir daí que ele se torna um livro bom de verdade. Então, podia ser ditado de maneira diferente, mas também é um livro que vale a pena ser lido. Não é ruim, de maneira nenhuma. Depois do livro que eu acabei, eu terminei de ler ontem. Esse me levou bastante tempo, na verdade eu terminei agora em abril, então. Que é O Levantado do Chão, do José Saramago. Continuo na minha jornada de ler José Saramago em ordem cronológica. E eu já havia tentado começar o Saramago, eu abandonei, acho que foi mais ou menos 1 ou 2 anos atrás. Eu acabei abandonando por essa característica dele de ser bem longo também. Ele é meio longo de ler, você sente como se fosse bem longo, como se fosse meio arrastado. O Levantado do Chão é muito panfletário. Ele vai, como o Jorge Amado tem a primeira fase dele, essa fase do Saramago é bem sobre a luta do campo, sobre os personagens dali. O que acontece com o Levantado do Chão é que ele é um romance lindo, ele é muito poético, ele é maravilhoso. É ótimo de ler, no sentido de que ele é muito poético e de você assimilar a literatura dele, assimilar as palavras, assimilar a maneira como ele é escrito. O Saramago é um escritor impressionante, ele tem um domínio da língua muito impressionante, um domínio das sensações também que você tem ali. Mas ele não é um livro de historinha, então em vez de contar uma história exatamente, é mais sobre a descrição desses pensamentos. Eu vou gravar logo depois um vídeo sobre ele, vocês vão ficar podendo saber um pouco mais. Eu fico entre as 4 e 3 estrelas ali daquelas 5, né, de recomendações do Scooby, do Goodreads. Mas eu acho que ele tá mais pra 4 depois de um tempinho lendo. Talvez ele não seja adequado para ser a primeira leitura do Saramago. Às vezes a gente dá esse tipo de opinião, apesar de que para cada pessoa vai ser diferente. Mas ele é um ótimo romance para ser lido para quem gosta de poesia. É um ótimo romance para ser lido para quem gosta de se aventurar mais na língua, assim, de ter aquele livro que você vai abrir e ler pelo prazer da língua em si, né? De ouvir aquilo rolando no seu ouvido. Mas basicamente ele é a história sobre a luta de uma família, né? É uma saga familiar dos Maltempo. Não, é Maltempo? Acabei de ler e já perdi o nome deles. Mas essa saga familiar que vai representar toda uma população. Mas, de novo, não é um foco tão grande neles. Ali na época dos anos, acho que 30, 40, 50 e 70, porque ele vai acabar com a Revolução dos Cravos. Mas, de novo, ele não é um livro histórico, ele não vai contar a história da Revolução dos Cravos. Ele vai só focar naquela população. E bem, por enquanto é isso. A gente se vê até o próximo vídeo. Se você já leu algum desses livros, me conta aí o que vocês acharam. Quero saber a opinião sobre algum deles.
E, bem, todos os links estão aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, tem o sininho do lado para receber as notificações. E a gente fica até a próxima então.